No coração do Pai existe meu nome escrito, esculpido. O coração do Pai aquece quem não achou calor na vida. Hoje eu queria falar com você que talvez esteja enfrentando problemas nessa vida. Talvez esteja enfrentando problemas de saúde, problemas financeiros, problemas com a família, enfim, problemas que estão tirando o teu sono, problemas que estão afligindo você. Eu queria dizer para você que mesmo em meio a dores, em meio a sofrimentos, embora não pareça, embora a sensação que a gente tenha é que Deus não está ligando para você, que Deus não está cuidando de você, embora tudo isso esteja acontecendo, Deus ainda está no controle. No coração do Pai há tanto espaço e cabe tanta gente em seu abraço. Não poderia haver lugar melhor para se estar. O coração do Pai. O texto que nós vamos abordar, ele encontra-se no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35. Ali diz que Jesus acalma uma tempestade. Eu gostaria de ler esse texto para vocês. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Assim como aconteceu nesse fato narrado por Marcos, no capítulo 4 da Bíblia, também acontecem na nossa vida. Há momentos em que nós somos surpreendidos por tempestades, e as tempestades, elas são inevitáveis. Ela acontece para você, ela acontece para mim, acontece para o rico, para o pobre, para o magnata, para o plebeu, para o homem de rua, enfim, elas acontecem para todo mundo. Elas acontecem na vida de todos nós. Por isso as tempestades são inevitáveis. Muitas vezes essas tempestades surgem do nada, né? O dia está lindo, maravilhoso, quando de repente o céu se fecha, o vento começa a soprar muito forte e surge uma tempestade na sua vida. Nós não vivemos aqui numa redoma de vidro, protegidos numa estufa, mesmo crentes no Senhor, mesmo crentes em Deus, mesmo acreditando nas profecias, mesmo lendo a Bíblia, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo andando nos caminhos de Deus, eu não estou imune, você não está imune às tempestades dessa vida. Todos nós vamos passar, todos nós passamos, elas são inevitáveis, não há como não passar, né? O segundo ponto que eu gostaria também de destacar é que as tempestades são inesperadas. Elas não avisam, elas chegam de súbito. Elas chegam na tua vida sem que você espera. Ninguém espera por uma tempestade. As coisas estão bem, estão caminhando bem, e de repente vem uma tempestade. Mas eu não esperava, não. Você não esperava, eu não esperava. Aqueles homens que entraram no barco não esperavam uma tempestade. Afinal, eles entraram no barco porque Jesus pediu: passemos para outra margem do rio. E uma coisa curiosa que eu queria destacar aqui, mais a nível de conhecimento, né? É que quando a gente olha para o texto, ali diz que foi no Mar da Galileia. Só que o Mar da Galileia, na verdade, não era um mar. Ele era um grande lago, chamado Lago de Genezaré. Ele tinha aproximadamente 21 quilômetros de
comprimento por 14 de largura. E ele era um mar, não era um mar de água salgada, ele era um mar de água doce. E uma curiosidade é que ele era rodeado por montanhas, chamadas montanhas de Golã. Essas montanhas cercavam esse lago, que ficava inclusive abaixo do nível do mar. E existe ali um monte chamado Monte Hermon, que é o monte mais alto do extremo sul de Israel, né? Esse monte, ele tem o seu cume, o seu pico, independente da temperatura, independente do clima, se é inverno, se é verão, independente da estação do ano, ele sempre está com o seu cume coberto de gelo. Aí o que acontece? Quando hora ou outra descem os ventos ali do Monte Hermon, os ventos gelados descem do Monte Hermon, e encurralados pelas montanhas de Golã, ele bate na superfície da água do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e inesperadamente, de repente, começa uma tempestade de vento. A Bíblia diz que a tempestade era de vento, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Diz a Bíblia que o mar fica agitado, começa a balançar, começa a encher o barco, e assim são as nossas tempestades. Assim são as tempestades da nossa vida, assim são as tempestades da sua vida. Você está bem, está tranquilo, quando de repente é pego por um vento frio, gelado, bate nas águas da sua mansidão, tiram o teu sossego, tiram o teu sono, tiram e roubam a tua paz. Chegam inesperadamente, nos jogam para dentro de uma crise em que até então não existia. Até então estava tudo bem, tudo maravilhoso. Quando você se vê, você está envolto, seu barco parece que vai afundar, você já começa a se desesperar, não tem mais para onde seguir, não tem para onde correr, não se sabe mais que caminho eu tomo, e você se sente no fundo do poço, você se sente em desespero. E a terceira observação, que as tempestades da vida, além de inesperadas, além de inevitáveis, elas também são inadministráveis. Não tem como administrar. Aqueles homens, aqueles pescadores, aqueles discípulos entraram no barco, foram pegos de surpresa, foram pegos de súbito por aquela tempestade, num terreno onde eles conheciam cada palmo, porque aquele mar, aquele lago, era a vida deles. Eles viviam daquilo ali, eles pescavam ali, dali eles tiravam sustento para a vida deles, dali eles tiravam alimento para a família deles. Eles conheciam cada milímetro, cada centímetro daquele lago. Mas de repente foram pegos por uma tempestade, inesperadamente, que foi inevitável, e que de uma hora para outra, aquele terreno que eles tanto conheciam, aquele ambiente que eles tanto administravam, tornou-se inadministrável. Eles começaram a remar, começaram a se debater, e o barco já estava enchendo de água, e eles entraram em desespero. E é assim comigo, é assim com você. Quando você se vê envolto a uma tempestade, a um problema, talvez você pense, poxa, eu já passei por isso antes, mas agora está difícil demais. Você olha para o céu e diz, Senhor, está doendo. Eu não vou suportar, eu não estou aguentando. E era isso que aqueles discípulos faziam naquele momento. Nós vamos afundar. O barco vai afundar, nós vamos morrer afogados. Num local onde eles viviam, no local onde eles trabalhavam, no local que eles tanto conheciam. E é assim conosco. De repente a sua casa fica de ponta cabeça. De repente a sua vida em questões de segundo fica de ponta cabeça. De repente você parece que perde as rédeas da situação, perde o controle do seu barco e ele parece que está afundando. Eu queria dizer uma coisa para você. Se o mestre dos mestres, se Jesus estiver no seu barco, independente da situação que você estiver enfrentando, independente da gravidade do seu problema, se Jesus estiver no seu barco, ele jamais vai afundar. O quarto ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, e esse é o mais difícil da gente entender, é o mais difícil da gente assimilar, é que as tempestades também são pedagógicas, elas são instrutivas, né? Essa talvez seja a parte mais difícil.
Porque como entender sofrimento com instrução, como entender que eu estou sofrendo, que eu estou passando por dificuldades, estou sendo instruído, estou sendo ensinado, é difícil, né? Mas assim, a Bíblia diz que nem um fio da sua cabeça, da minha cabeça, pode ser tocado se Deus não permitir. Nenhuma folha no outono cai ao chão se Deus não permitir. Então nós estamos falando que se Deus está permitindo que você passe por esse problema, se Deus está permitindo que você passe por essa situação, não é porque Ele quer que você sofra, não é porque Ele quer que você seja maltratado, não, nada disso. Eu entendo que se Ele permite que nós passemos por dificuldades, passemos por sofrimentos, Ele quer que nós tenhamos uma experiência maravilhosa com Ele. Ah, alguém pode estar dizendo, poxa, que lindo isso, que bonito, que fácil falar sem sentir. Mas eu passo por provações, nós passamos por dificuldades também. E eu percebo que quando as coisas acontecem dessa maneira, Deus está te chamando para mais perto dEle. Deus quer que você tenha experiências maravilhosas com Ele. Deus quer que talvez um dia esse teu problema, essa tua tempestade, seja bênção na vida de alguém, que você possa instruir alguém, porque você já passou por ela. Ah, meus queridos, eu queria dizer para vocês que através dessa experiência de sofrimento, de dor, você pode ser uma grande bênção na vida de alguém. E eu afirmo com toda a categoria, com toda a certeza, Deus está no controle de tudo. Absolutamente de tudo, embora não pareça, embora pareça que ele esteja dormindo, como estava no barco da passagem bíblica, embora pareça que Deus esteja dormindo, embora pareça que Deus esteja fazendo vista grossa para o teu problema, Ele está no controle, porque o silêncio de Deus grita mais alto do que as suas dores, o silêncio de Deus grita mais alto do que as ondas do mar, o silêncio de Deus grita mais alto do que o teu choro. O silêncio de Deus é bênção na minha e na sua vida. Um outro fato interessante desse texto, dessa passagem onde Jesus acalma uma tempestade, é que naquele momento, naquele episódio, os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus. E foi uma pergunta com um pouco de censura, eu entendo. Porque no verso 38 diz assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Porque Jesus estava dormindo. A tempestade veio, o barco estava afundando, enchendo de água. Diz a Bíblia que Jesus havia passado o dia todo ensinando, o dia todo pregando, ele estava exausto. Então, ao entrar no barco, ele procurou logo encontrar ali um travesseiro, deitou e dormiu. Analisando o texto, nota-se que houveram 3 perguntas ali, importantes. A primeira foi dos discípulos para Jesus. Naquele momento em que o barco começou a balançar, começou a encher-se de água, eles se voltam para Jesus e dizem, né, ali no verso 38 está registrado isso: Mestre, não te importas que pereçamos? Foi uma pergunta de censura. Poxa vida, o barco está afundando, nós entramos aqui porque o Senhor quis que nós entrássemos. Nós seguimos a sua orientação e o barco está afundando e o Senhor dorme. É assim na nossa vida. É assim na nossa vida. Às vezes nós seguimos a vontade de Deus, fazemos a vontade de Deus e o nosso barco parece afundar. E a sensação que dá é que Deus está dormindo. Porque eu estou sofrendo, a minha família está sofrendo, a minha esposa está sofrendo, minhas filhas estão sofrendo, perdi o emprego, estamos passando dificuldades e Deus não diz nada. Deus está dormindo. Será que eles tinham motivos para fazer essa pergunta para Jesus? Será que eles tinham motivos para sentir tanto medo ao invés de fé? Será que se eu estivesse naquele barco, será que se você estivesse naquele barco, a sua reação, a minha reação teria sido diferente? Com certeza não. O primeiro motivo para eles fazerem essa pergunta para Jesus, assim, não era fácil conciliarem a obediência a Jesus com o estabelecimento de uma tempestade. Por quê? Eles entraram no barco a pedido de Jesus. Eles estavam obedecendo a Deus e foram pegos por uma tempestade. Não é fácil para mim e não é fácil para você. Imaginem
que é difícil de administrar e é difícil de entender isso. Se eu ando conforme a orientação de Deus, se eu obedeço, entre no barco, eu entro no barco, meu barco afunda, parece que vai afundar, não dá para entender. E aí eu vou me voltar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor não se importa que eu morra afogado? Foi isso que os discípulos disseram. Né? Entender a tempestade de Jonas é fácil. A passagem de Jonas ali na Bíblia é fácil, porque Jonas estava se desviando, Jonas estava indo para outra direção. Deus manda uma tempestade na vida dele para colocar ele de volta no caminho. Agora, entender a tempestade desses discípulos que estavam ali, passaram o dia todo com Jesus, ouvindo Jesus, obedecendo Jesus, aí não dá. Aí é complicado de eu aceitar isso. A obediência a Deus com o estabelecimento da tempestade não combina. Por isso a pergunta, Senhor, não se importa? Não se importa que pereçamos? E nós fazemos essa mesma pergunta. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Roma, ele escreve para a igreja de Filipos assim: meus irmãos, espero que vocês saibam, aliás, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Oh, mas Paulo era um cara de sorte. Que coisas maravilhosas devem ter acontecido na vida dele para contribuir para o Evangelho, para o progresso do Evangelho. E aí Paulo diz assim, não foram coisas maravilhosas. Fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém, fui abandonado e esquecido lá em Tarso, fui entrar na Macedônia por ordem de Deus, e quando eu entro fui preso e açoitado, fui jogado dentro de uma cadeia, ensanguentado, fui fazer a obra de Deus lá em Tessalônica, em Bereia, e eles me enxotaram da cidade. Fui pregar o Evangelho em Atenas e eles me chamaram de tagarela. Fui plantar uma igreja em Corinto e eles acharam que eu era um impostor. Fui para Éfeso plantar uma igreja e enfrentei lutas maiores que as minhas forças. Fui para Roma porque Deus queria que eu estivesse em Roma. E Deus disse, coragem, Paulo, porque eu quero que você vá para Roma. E no dia em que eu embarquei para Roma, enfrentei um naufrágio. Cheguei na ilha de Malta, fui picado por uma cobra. E cheguei em Roma algemado. Mas quero que vocês saibam de uma coisa, todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. O teu sofrimento, o meu sofrimento, embora pareça que Deus está dormindo, embora pareça que Deus não tem a menor intenção em nos ajudar, pode ter certeza de uma coisa, é para o meu e é para o teu crescimento espiritual. É para o meu e para o teu crescimento espiritual te levar, te trazer, te buscar para perto de Deus. Um dia, amanhã, talvez um ano, 2 anos, um mês, uma semana, esse sofrimento vai passar. Essa dor vai terminar. E nós vamos ver o quanto foi bom estar perto de Deus nesse momento. O segundo motivo que eles tinham para fazer a pergunta para Jesus é que não era fácil conciliar a urgente necessidade deles com a demora do socorro divino. É interessante isso, porque Deus demora às vezes para nos atender. E conciliar a nossa necessidade de uma solução, a nossa necessidade de uma bênção, a nossa necessidade de uma graça com a demora de Deus é complicado. Poxa vida, eu estou sofrendo, está doendo, Senhor. Está doendo. E Deus demora, Deus não dá bola, Deus está em silêncio. E era difícil para eles também, né? Quantos aqui, ou melhor, quantos de nós, quantos de vocês que estão me ouvindo agora, têm orado, têm pedido a Deus por alguma graça, por algum milagre, há tempos, há anos talvez, e isso ainda não aconteceu? Quantos de vocês ainda estão experimentando a demora de Deus? É complicado conciliar a tua urgência, a nossa urgência, com a demora de Deus. Imaginem os discípulos numa crise e Jesus dormindo. Imaginem vocês o sofrimento de Marta
Eu acredito que Marta sofreu mais com a demora de Jesus do que com a morte e com a doença de Lázaro. Porque ela sabia que um dia Lázaro também ressuscitaria. Mas vejam vocês, Marta manda o mensageiro avisar Jesus que o seu irmão Lázaro estava doente. Diz a Bíblia que de onde Jesus estava, aliás, de Betânia, onde eles estavam, até onde Jesus havia ido, era um dia de viagem. E esse mensageiro sai, chega lá, demorou um dia para chegar. Jesus, Marta mandou dizer que está enfermo a quem tu amas. Se você ama, você larga tudo, você deixa tudo e sai correndo e vai socorrer. Jesus manda um segundo recado, olha, diz para Marta que essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Então o mensageiro volta, mais um dia de viagem. Quando ele chega, Lázaro já havia sido enterrado. Lázaro já estava morto e já havia sido sepultado. Né? E aí diz que Jesus ainda permanece mais 2 dias onde ele estava. Quando ele retorna, já haviam se passado 4 dias. E Marta corre ao encontro de Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, calma, o teu irmão, ele há de ressurgir. Ela diz, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. Aí Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, eu não fui, eu não serei, eu sou a ressurreição e a vida, eu ajo aqui e agora, eu ajo hoje. E a história vocês conhecem. Lázaro é ressuscitado. Mas o sofrimento de Marta, durante a demora de Jesus, foi complicado. E é assim comigo e é assim com vocês. E foi assim com esses discípulos também, lá no mar da Galileia. O terceiro motivo pelo qual eles fizeram a pergunta a Jesus foi assim, como que você vai conjugar as suas crises mais agudas com o total silêncio de Deus? Está doendo muito e Deus não diz nada. Deus não abre a boca. Se Jesus está dormindo, ele estava em completo silêncio naquele barco. O barco está afundando, as coisas estão indo mal, a pior, e ele dorme, ele estava em total silêncio. Só que ele fez isso com Jó. A história de Jó vocês conhecem. Conhecem o sofrimento de Jó. E muita gente pensa que Jó era um crente de paciência, um crente de total paciência. Não, pode, deixar para lá. Não. Jó sofreu as dores na carne. Jó perdeu tudo, perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde. E diz a Bíblia que ele levantou aos céus 16 vezes a mesma pergunta. Por que, meu Deus? Por que estou sofrendo? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Por quê? Por quê? E é assim que você e é assim que eu fazemos. Por que comigo? Por que o Senhor já não me mata de uma vez? Jó também se desesperou. Levantou aos céus 34 vezes a mesma queixa. E sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Quando Jó gritava com Deus, quando Jó perguntava por quê? Porque sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Total silêncio. Silêncio total. Hoje talvez você esteja orando, talvez esteja pedindo, talvez esteja suplicando para Deus uma explicação, talvez esteja suplicando para Deus uma cura, uma bênção, um milagre na tua vida, uma coisa que só mesmo um milagre pode resolver. E Deus não está te dizendo nada. Deus está em total silêncio. Mas quando Deus rompeu o silêncio com Jó, o que ele disse para Jó? Absolutamente nada. Deus não explicou nada. Deus não é um Deus de explicação, é o Deus da restauração. Quando Deus se manifestar no momento dele, no tempo certo, quando ele se manifestar na tua vida, na minha vida, ele resolve. Ele acalma a tempestade, ele sara a tua ferida, ele enxuga as tuas lágrimas, ele resolve o teu e o meu problema e não explica nada. Foi assim com Jó. Ele restaurou toda a vida de Jó, os bens, a família, tudo que Jó havia perdido, a saúde.
e não deu uma explicação sequer. Ao contrário, começou a fazer perguntas para Jó. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? E eu imagino que Jó foi se encolhendo de vergonha. De vergonha de ter ali diante dele tamanho Deus. E Jó diz para Deus, agora sim, Senhor, eu sei que tudo podes, que ninguém pode frustrar os seus desígnios. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e nas cinzas. O livro de Jó termina com uma total restauração. E é assim que vai terminar o seu problema também, o nosso problema, as nossas tempestades, com uma total restauração, porque Deus não explica, Deus restaura. Deus não fala, Ele fica em silêncio e resolve o teu e o meu problema. Por isso que eu afirmo, Deus está no controle, embora não pareça, Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, aquieta-te, acalma, e o mar ficou calmo como uma fera selvagem e se encolhe. A segunda pergunta vem de Jesus para os discípulos. Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Se eu estivesse lá, se você estivesse lá, teria sido a mesma coisa. Teríamos tido medo, teríamos tido pavor, teríamos ficado morrendo de medo de afogar, do mar afundar o nosso barco e a gente morrer afogado. Né? Mas nem eu, nem você, nem os discípulos tinham motivo para ter medo por causa de quatro coisas. A primeira coisa, e as quatro começando com P. Promessa de Jesus. A primeira coisa. O primeiro motivo para não se ter medo, não entrar em desespero e ter fé. Promessa de Jesus. Ora, se foi Jesus que disse passemos para outra margem, qual seria o destino desse barco? A outra margem. Nunca o fundo do mar, nunca o fundo daquele lago. Se Jesus disse passemos para outra margem, o destino seria a outra margem. O outro motivo seria a presença, o segundo motivo começado com P também, a presença de Deus, o dono dos céus, da terra, do mar, e tudo que há nele estava no barco. E se ele está no seu barco, esse barco jamais, esse barco de maneira alguma vai vir a pique. A presença de Jesus, a promessa de Jesus, a presença de Jesus são motivos de sobra para nem eu e nem você, nem aqueles discípulos terem medo, e sim fé. Precisamos aprender a confiar nas promessas de Jesus. Né? Precisamos aprender a apreciar e sentir a presença de Jesus na nossa vida, para que não tenhamos medo e sim fé. O terceiro motivo, também começado com P, a paz de Jesus. Jesus dormia no barco, Jesus sabia que a tempestade viria, porque estava cansado e confiava plenamente nos cuidados paternais de Deus. Jesus estava em paz. O que é paz para nós? Paz é ausência de problemas na sua vida? Não. Paz não é ausência de problemas, mas sim confiança em meio aos problemas. Paz é você saber que mesmo que você não esteja no controle, Deus está. Isso é ter paz. A tempestade pode ser maior que você, mas ela está debaixo dos pés de... Numa outra passagem, ela estava exatamente debaixo dos pés de Jesus. Quando aqueles discípulos começam aquela passagem em que eles vão pescar e veem alguém em cima andando sobre as águas e pensam que é um fantasma, começam a gritar, entram em pânico, mas era Jesus caminhando sobre as águas. Jesus queria dizer para ele, tudo que vocês têm medo está embaixo dos meus pés. Né? E o quarto motivo, por que eles não deveriam ter medo e sim fé, era o poder de Jesus. O verso 35 a 41, Jesus tem poder sobre as leis da natureza. No capítulo 5, logo mais abaixo, do verso 1 ao 20, Jesus mostra o poder sobre os demônios. No verso 21, Jesus mostra o seu poder sobre as enfermidades, quando ele cura aquela mulher hemorrágica.
E mais à frente, Jesus tem poder sobre a morte quando ele ressuscita a menina. Jesus tem poder sobre as leis da natureza, sobre a enfermidade, sobre a morte e sobre os demônios. Por que temer? O que mais você precisa? Que escudo a mais você precisa? A terceira pergunta foi entre os discípulos mesmo. Mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, junto com o Pai e com o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito e eterno. O plano onde você seria alvo do amor de Deus, onde Jesus vestiria a pele humana e encarnaria, nasceria numa manjedoura, cresceria numa carpintaria e morreria numa cruz, mas deixaria o seu túmulo vazio e retornaria aos céus. Quem é este? Este é aquele que foi prometido lá no Éden, que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Este é aquele que os salmos apresentaram. Este é aquele que veio ao mundo para fazer o bem e libertar os oprimidos do diabo. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, para que nós tenhamos vida eterna. Este é aquele que levou sobre si todas as nossas iniquidades. Este é Jesus. Eu quero terminar com uma pergunta. Se este é Jesus, que tem poder sobre as leis da natureza, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a morte, se este é o Jesus que os salmos proclamam, por que eu sofro? Por que você sofre? Por que é que nós sofremos? A única resposta que eu encontro é que as maiores lições da nossa vida nós aprendemos em meio às tempestades. O maior crescimento da nossa vida acontece quando nós estamos enfrentando problemas, quando nós estamos enfrentando dificuldades. Diz o texto que quando isso aconteceu lá no mar, quando os discípulos estavam enfrentando dificuldades, o mar estava, já depois que o mar estava calmo, eles estavam possuídos de grande temor e encantados com a pessoa de Jesus. Sofremos, passamos necessidades, passamos dificuldades, para que quando tudo isso acalmar, você olhe para trás e veja quão grande é Deus. Quão grande é esse Deus que cuidou de você e permitiu que você passasse e fez com que você saísse são e salvo dessa situação. E aí você vai ficar como esses discípulos, pasmos, admirados, espantados com a pessoa de Jesus. Esse Jesus que manda as tempestades não para nos destruir, mas sim para que fiquemos mais perto dele, para que os olhos da nossa alma se abram para ver quão grande Deus nós temos. Esse Deus nos livra, nos liberta e nos socorre. É esse Deus que quer estar com você hoje, amanhã e sempre. Porque esse Deus nos chama, vem para mim. Esse Deus quer abraçar você. Esse Deus quer dizer para você que mesmo em meio a necessidades, a dificuldades e a dores e a sofrimento, Ele está com você. Ele te ama. Ele deu a sua vida para que você tivesse vida eterna. As coisas podem parecer difíceis agora, mas a Bíblia diz que tudo termina bem para aqueles que confiam no Senhor. Se alguma coisa ainda não está bem, se alguma coisa ainda atormenta a sua vida, se alguma coisa te tira o sono, se alguma coisa ainda faz você sofrer, faz você sentir dor, é porque não terminou. E quando terminar, você vai ver a glória de Deus agindo maravilhosamente na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, na vida das pessoas que você ama. E você, passando por dificuldades, por problemas e por dores, por sofrimento, junto com Jesus, você vai triunfar em glória. Junto com Jesus, você vai passar, porque o Salmo 23 diz: mesmo que andemos pelo vale da sombra e da morte, Ele estará conosco. Acredite nas promessas de Deus. Tenha fé, não tenha medo. Esse Deus tem
tem poder sobre a natureza, sobre as doenças, sobre a morte e sobre os demônios. Ande com esse Deus, não largue dele um só minuto da tua vida, que você vai triunfar. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para você. Que Deus te abençoe. Estava quase a perecer, e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer.